Destaques do mercado agrícola com o Silmar César Miller, tirando o pigarro aí antes de entrar no ar para a voz ficar mais bonita. Silmar, bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio, bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, o que temos para esta quarta-feira? Bom, Davi, uma resumida aqui no comportamento dos principais mercados nessa quarta-feira, meio de semana. Mercado financeiro com o dólar voltando a subir, 0,4%, R$ 5,73 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações também com leve alta de 0,2% no índice Bovespa, na nossa B3, em São Paulo. Petróleo em alta, a situação entre Rússia e Ucrânia parecia que ia dar uma amenizada nas hostilidades por conta de uma trégua. A trégua não está funcionando, está uma trégua meia boca, e os preços do petróleo voltam a subir por conta disso. 1,1% nesse momento, $73,20 o barril do tipo Brent, que é a referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, na Bolsa de Chicago, milho e soja em alta, milho subindo 0,4%, soja 0,5%. Na contramão, trigo cai um pouco, 0,1%. Arroz em casca em Chicago também com queda de 0,3%. Na Bolsa de Nova York sobe o algodão, nesse momento 1,1% acima do fechamento de ontem. Do lado oposto aqui caindo o café sempre muito volátil, sobe um dia, cai no outro, mas mantém a tonalidade de preços em alta e tende a continuar assim por conta de tendência de uma safra pequena no Brasil, os estoques globais estão apertados, portanto vamos ter aí um período de oferta apertada de café no mundo, e é isso que o mercado vem refletindo. Caindo o café hoje, ontem subiu 1,4% nesse momento. O arábica, o robusta em Londres também cai um pouco, 1,3%. Açúcar também com queda, 1 ponto percentual. Boi gordo no mercado sul na B3, caiu ontem, hoje busca uma recuperação, sobe um pouquinho, contrato de abril aqui com alta de 0,3%. Esse é o retrato dos principais mercados nessa manhã de quarta-feira, Tavinho. Bom, vamos lá então para outros assuntos. A importação de ovos do Brasil para os Estados Unidos. A importação aumentou 93% em fevereiro, frente ao mesmo período de 2024. A importação aumentou, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. O crescimento está relacionado ao surto de gripe aviária que acontece no país. O fato abriu novas oportunidades para o Brasil, que até janeiro deste ano exportava ovos para o país norte-americano apenas para ração. Após a autorização do governo Trump, os ovos brasileiros puderam ser utilizados no processamento em produtos alimentícios para consumo humano, na industrialização. O Brasil ainda não tem autorização para fornecer ovos aos Estados Unidos que sejam destinados às gôndolas dos supermercados, para consumo in natura, devido à doença de Newcastle, que já foi detectada no território nacional. Pois é, Silmar, apesar disso, o preço do ovo já está caindo e vai cair ainda mais, porque nós temos ovo de sobra aí para dar e vender, e para exportar também. E a importação brasileira, apesar desse número grandão aí, 93% aumentou para os Estados Unidos, ela é bem pequena, gira algo em torno aí de 1% do que nós produzimos, grande maioria fica mesmo aqui para o nosso consumo interno. O Brasil é um grande exportador de ovo, mas na forma liofilizada, ou seja, em pó, ou na forma líquida, que é para a indústria alimentícia, para os mais diversos fins na produção de alimentos. Mas é mais um setor aí que vai dando a sua beliscadinha no mercado internacional, aproveitando a crise da gripe aviária nos Estados Unidos. Sem dúvida, vem crescendo lá, independentemente dos Estados Unidos, já vinha ocorrendo um certo crescimento nos últimos anos aqui da exportação de ovos pelo Brasil. Na esteira daqueles mercados que o Brasil já abriu para a sua carne de frango, portanto, uma consequência desse trabalho de abertura de mais mercados. O Brasil hoje está praticamente em todos os países do mundo com exportações de carne de frango, então é relativamente fácil abrir caminhos também para o outro derivado aqui do galináceo aqui, que é o nosso o ovinho de cada dia. Bom, para os Estados Unidos, tendência de continuar ainda um bom volume de exportação. A situação por lá não se normalizou ainda, mas ainda não para consumo humano direto, né? Mas não sei se daqui a pouco também não vai acontecer isso. Está entrando muito ovo do México, por exemplo,
também já para consumo humano, inclusive contrabandeado lá, a gente já comentou isso aqui, porque a demanda está muito grande, os Estados Unidos são grandes consumidores de ovos, uma situação bem crítica por lá. Então, possivelmente, vamos ter ainda aumento de exportação brasileira também para lá, e mesmo que seja para uso industrial por enquanto. O fato é que, no caso do mercado brasileiro, os preços dos ovos tendem a dar uma amenizada aqui na alta dos preços, porque basicamente a produção já vem se normalizando, ou seja, houve aquele ato na produção lá no início do ano, por conta do calor excessivo aqui, acabou diminuindo a postura das galinhas, isso lá por dezembro, janeiro, então houve uma certa queda na produção interna aqui no Brasil. Essa situação já está se normalizando aqui no sul do país, que é a principal região produtora, temperaturas já bem mais amenas ultimamente, o Rio Grande do Sul agora já voltando para casa dos 25, 30 graus, depois aquele período lá de longo até de temperaturas acima de 40 graus, que foram os fatores que determinaram a queda na produção de ovos aqui no estado, que é importante nesse setor. Então, a situação pouco a pouco se normaliza, tem a Páscoa ainda que tem uma demanda forte, e em seguida aí já estamos aí com um mercado normalizado em termos de oferta interna de ovos e os preços caindo. Aí as temperaturas começam a cair e a produção vai se normalizando, mesmo porque o calor dá aquela leseira, né? Como o pessoal costuma dizer, o calor dá preguiça, né? Por isso que os povos que estão à beira-mar são mais relaxados do que os povos que estão e os que estão em clima frio, né? E os beira-mar em clima quente, então, são mais cabeça fresca ainda, né? E a galinha não é diferente, ninguém gosta do calor. Aqui, às vezes, o pessoal na redação ali tem um medo de ar-condicionado, não sei. Aí eu saio daqui que está geladinho, eu vou para lá, está fervendo. Eu falo, gente do céu, olha a produtividade. O calor dá preguiça, o frio chama para o trabalho. Não é mesmo, Silmar? Verdade. Bom, eu prefiro evitar o ar-condicionado. Tem ar-condicionado bem na minha frente aqui, mas não uso. É, Prefiro janela ventilando. Não sei, nunca vou ter. se você tiver janela ventilando com a temperatura externa a 23, 25 graus, tudo bem. Agora, como andava aqui em São Paulo, 37, 38, a janela externa aberta é muito calor. Não, eu também não gosto do Eu ar-condicionado. tenho um ventiladorzinho bem na minha frente aqui para substituir o ar-condicionado, que eu acho mais saudável. Resolve. No carro eu só ligo em caso extremo, só quando não dá para aguentar mesmo, que o negócio. Não, eu não gosto dele pegando direto assim, né? Mas aí tem jeito de você alternar. Pegando direto é crime, é fatal. É. Vamos lá. O governo brasileiro disse aos Estados Unidos que o tarifaço pode prejudicar gravemente a relação comercial entre os dois países. O governo se pronunciou negativamente sobre as tarifas em um documento oficial protocolado junto ao USTR, representante de comércio dos Estados Unidos. No texto, o governo brasileiro afirmou que a abordagem americana para a política de tarifas recíprocas viola compromissos legais assumidos pelo país norte-americano na Organização Mundial de Comércio, a OMC, desfazendo o equilíbrio alcançado em negociações anteriores e prejudicando as relações econômicas com parceiros comerciais de longa data, como o Brasil. Outro fator citado pelo governo foi o superávit comercial desfrutado pelos Estados Unidos, diante do Brasil. No período de 15 anos, foi acumulado um total de 160 bilhões de dólares em bens e mais 410 bilhões de dólares em bens e serviços, conforme dados dos Estados Unidos. Sobre as barreiras comerciais impostas pelo Brasil à importação de etanol, a principal queixa do país norte-americano, o documento do governo Lula argumenta que o imposto praticado pelo Brasil está de acordo com os limites impostos pela OMC. Já nas conclusões, o texto alega que os objetivos do país estadunidense em buscar desenvolvimento industrial e criação de empregos são legítimos, mas pontua que o implemento de políticas comerciais precisam estar de acordo com entendimentos prévios entre os países. Falou a cartilha, e a gente já vem falando isso. Negócio tem que ser bom para os dois lados, né? Quando só favorece um lado, ou quando alguém entra com um contrato leonino ou com a faca afiada, apontada para você, para enfiar e ainda torcer, aí o negócio não fica bom. A gente já está falando disso. Mas logo, logo, acho que, como você mesmo cita, o Trump deve dar uma baixada de bola aí, não só com todos os países, mas principalmente a China, com quem ele está com a faca mais afiada. Bom, demorou um pouco, mas finalmente o governo brasileiro tomou uma posição diante dessa questão das tarifas, né?
A posição cautelosa, ponderando bem aí que os americanos sempre tiveram superávit em relação ao comércio bilateral aqui, são superavitários historicamente, portanto, não faz muito sentido aqui tentar impor um tarifaço aqui contra um país que sempre teve relações boas comercialmente com os Estados Unidos e no qual eles sempre tiveram vantagem, né? Sempre venderam mais para cá do que nós para lá. Então, tem alguns produtos aí que são questionados, é o caso do etanol, por exemplo. O Brasil está no limite aqui da imposição de tarifa, ele não tem necessidade de importar etanol, então usa aquilo que é permitido pela Organização Mundial do Comércio, impor uma certa tarifa, tem um limite, que é esse que está sendo utilizado pelo Brasil, para evitar a concorrência desnecessária aqui de um produto que nós temos produção abundante aqui no país. Então, é um posicionamento claro, está sendo bastante específico aqui, e dizendo aqui claramente que tem interesse em manter um relacionamento saudável com os Estados Unidos, não ameaça com imposição de tarifas por enquanto aqui, ou seja, está tudo calminho do nosso lado aqui, mas é um posicionamento que vem logo, daqui a pouco começa o mês de abril, e é quando começa a vigorar algumas tarifas aqui específicas para vários países, que é uma tarifa de 25% sobre um conjunto de produtos que supostamente concorda com os produtos americanos. Isso vale para vários países do mundo. Então, não sei, o Brasil tomou uma posição, se isso vai resolver ou não, é um ponto de interrogação ainda, já que são muitos países aqui que têm a mesma situação, alguns até mais privilegiados aqui em termos de relacionamento com os Estados Unidos, e Trump não está perdoando ninguém. Então, não sei, vai ser um pouco complicado, mesmo com esse posicionamento do Brasil, a gente se livrar dessas tarifas americanas em alguns produtos fundamentais. Um deles é o aço, por exemplo, além da questão do etanol. Lá então, agora seguindo para a viagem do presidente Lula ao Japão e ao Vietnã. O governo japonês aprovou a regionalização do certificado sanitário em caso de gripe aviária em granjas do Brasil. E com a medida, as exportações de carne de frango do Brasil para o Japão ficam restritas apenas nos municípios que registrarem a doença. Chamada de gripe aviária, a contaminação pelo vírus H5N1 em animais teve o primeiro caso registrado em Hong Kong há quase 30 anos. No Brasil, o diagnóstico apareceu pela primeira vez apenas em 2023, mas em aves silvestres. Segundo o Ministério da Agricultura, desde então, foram 166 ocorrências em território nacional, sem nenhuma contaminação em aves comerciais ou humanos. Rígidos protocolos são implementados nas granjas brasileiras, que garantem a segurança sanitária no comércio de aves. O Brasil tem se comportado de forma exitosa, circunscrevendo os casos existentes a aves silvestres e de fundo de quintal. Com sucesso, os serviços veterinários oficiais têm se havido muito bem. Outros países vivem realidades diferentes. Nos Estados Unidos, a gripe aviária chegou a níveis que não eram vistos desde 2017. Segundo dados do Departamento de Agricultura do país, apenas neste ano, mais de 30 milhões de galinhas poedeiras já foram sacrificadas por conta da doença. A situação impactou os preços dos ovos, que já eram pressionados pela baixa produtividade no país. É uma doença que já vem sendo recorrente aí desde 2022, né? Vários surtos sendo detectados. Isso é detectado de forma laboratorial. Eles sabem exatamente o vírus que está causando esse problema. É um vírus que eles chamam de H5N1, né? E isso resultou no abate de milhões de aves. Então, imagina o prejuízo que é isso para o produtor e para a avicultura. Para preservar a imagem do Brasil de país livre da gripe aviária, o Ministério da Agricultura divulgou uma importante medida durante a missão do governo federal no Japão. A partir de agora, o Certificado Sanitário Internacional para Influenza Aviária passa a ser regionalizado. A medida limita as exportações de carne de aves e de ovos apenas para os municípios onde houver focos da doença, ao invés de embargar as proteínas de todo o país. Se um município tiver, tanto na criação de subsistência ou em plantas comerciais, gripe aviária, fica restrito o mercado só para aquele município e não para o restante do país. É um avanço, mas também uma segurança para o próprio povo japonês, já que o Brasil é o maior fornecimento de carne de frango para o Japão.
Atualmente, o Brasil exporta por ano 400 mil toneladas de carne de frango para o Japão. Apenas a Arábia Saudita compra um volume maior do que os japoneses. Para os especialistas do mercado, a decisão do governo federal pode ampliar as negociações com a Ásia. Essa mudança de protocolo é muito bem-vinda para o Brasil, vai permitir aí uma dinâmica de exportação bastante interessante, com destino ao mercado japonês, um mercado que carrega um potencial imenso para o Brasil, já é um dos grandes compradores de carne de frango do Brasil, vai se mantendo aí nessa posição, deve seguir aí entre os 3 maiores compradores de frango do Brasil, numa dinâmica aí que é bastante interessante, numa condição de compras que é muito interessante. O Japão, além de comprar grandes quantidades, também paga preços altos pelas proteínas de origem animal que ele está adquirindo. Então a lógica que a gente tem argumentado, que o Brasil tem representado junto aos nossos compradores, é que eles entendam que nosso país tem dimensões continentais e que se a gente teve um episódio de alguma doença infecciosa em algum canto do Brasil, isso não necessariamente tem que fechar todo o Brasil. Então isso ajuda muito Goiás, nós estamos no centro do país, dificilmente a gente tem uma entrada de alguma doença aqui direto no centro do país, e isso quer dizer que se tiver um foco de uma doença no Nordeste, no Norte ou no Sul, o mercado, né, os produtores goianos continuam a exportar normalmente. Essa era uma antiga reivindicação que agora foi atendida, e aí a gente elogia o Ministério da Agricultura, o nosso ministro, por ter conseguido isso, essa conscientização, essa esclarecimento por parte do mercado japonês, que é um mercado que é muito bom para nós. Bom, é isso, Silmar. E mais do que isso, é mais um atestado aí de qualidade de como o Brasil controla a sua sanidade na produção animal. E nós já temos aí um certificado desse tipo não, que livra com as nossas carnes para a Indonésia, já temos um para a tilápia brasileira para os Estados Unidos. Enfim, o Brasil vai ganhando aí o status de grande produtor de proteína animal com qualidade. É mais um mérito e uma vitória aí do trabalho dos nossos produtores e pesquisadores e controladores, claro. Sem dúvida nenhuma, Tavinho. Um bom avanço, um bom resultado dessa viagem também do presidente Lula e comitiva ao Japão. O que ficou faltando e ficou para as calendas aqui foi a abertura do mercado de carne bovina, né? A principal aspiração dessa viagem aqui do presidente Lula era abrir o mercado japonês para carne bovina. Frango eles já importam, vão importar mais agora, então essa é uma boa notícia. Mas carne bovina nada, é zero, importa só dos Estados Unidos, da Austrália e outros países que têm uma maior rigidez aqui em termos sanitários na ótica dos japoneses, e o Brasil não teria o mesmo status, portanto tem relutado em comprar carne bovina brasileira. O objetivo da viagem era abrir esse mercado, mas ficou, olha, com um bom augúrio aqui, talvez para o ano que vem. Tem todo um processo aqui de verificação dos frigoríficos brasileiros por autoridades sanitárias japonesas. Os japoneses não prometeram nada em termos concretos de começar a comprar carne bovina brasileira. Vamos ver, talvez no ano que vem. A expectativa era que começasse já nesse ano e, aparentemente, o pessoal saiu frustrado lá dessa visita no que tange a esse aspecto específico que está vindo. Você tem um minuto ainda, eu vou mostrar aqui. A gente sempre fala de como o Brasil ficou para trás aí no seu desenvolvimento, como alguns países passaram rapidamente na frente. A China é um, a gente sempre está citando o caso aqui de que 40, 50 anos atrás o Brasil estava 5 vezes à frente da China. A China era um país pobre, com Mao Tse-tung lá matando todo mundo por conta da Revolução Comunista e etc. e tal. E a China virou a potência que é hoje em 40 anos. Estava conversando com um amigo que é despachante aduaneiro, trabalha com importação e exportação, tem empresa, e ele falou, dá uma olhada nisso aqui. Aí ele puxou um vídeo da internet, o Porto de Xangai. Eu falo isso porque 4 ou 5 anos atrás foi comemorado aqui, com visita presidencial e tudo, a inauguração de 5 ou 6 guindastes gigantescos aqui no Porto de Santos, ali, no canal de Cubatão ali, como se fosse um negócio do outro mundo. O Brasil está revolucionando o seu sistema portuário. Não é nada disso, gente. Vou mostrar para vocês o Porto de Xangai, né? Eu vou rodar o vídeo aqui, e o Will fecha na câmera. Dá uma olhada no Porto de Xangai, o terminal portuário de Xangai. É isso aqui, ó. Não quero, agora não. Isso, pode pegar. Tem 90 guindastes. Olha o tamanho do porto. Olha o movimento de contêineres. Olha o tamanho do Porto de Xangai. Olha aí os guindastes. São 90 guindastes. Quer ver daqui a pouco a próxima imagem? Mostra como é que um contêiner é retirado rapidamente do navio
e colocado no caminhão que sai. E depois tirado o outro tirado do caminhão. Olha lá, olha a movimentação como é que é. Olha isso. O porto tem um calado bem... Olha a movimentação. Está acelerado aí o ritmo, mas tudo bem. É impressionante. A China não tinha nada disso 40 anos atrás. Xangai não tinha nada disso 40 anos atrás. E aí, olha a quantidade de contêineres do terminal. É um negócio impressionante como ficamos para trás, hein, Silmar César Miller? Sem dúvida nenhuma, investimento em infraestrutura. Isso que permitiu esse milagre econômico chinês, investimento em obras básicas, ferrovia, tem muito, nós aqui ainda estamos com caminhão na estrada, os chineses lá com trens de alta velocidade, cortando todo o país, ou seja, a gente ficou para trás efetivamente, foi um salto aqui que os chineses deram nos últimos 50 anos, que é um negócio impressionante. Xangai é um exemplo disso, um dos maiores portos do mundo, tanto para exportação quanto para importação, e é isso aí que a gente está vendo, e quando compara com os nossos, realmente dá um pouco de vergonha, né, Tony? Porque aqui não consegue nem tirar a ferrogrão do papel. Muito pelo contrário, ela ia sair do papel, interditar a ferrogrão. Eu queria falar com você de futebol, da seleção brasileira, mas são 11h30, você tem mais coisa para fazer do que falar sobre um time que não... Vale a pena um comentário, pelo menos. Eu vou assistir esse jogo, sentei na frente da TV, o jogo estava começando, vamos ver como é que esse negócio vai ser. 1 gol, 2 gols, desliguei a televisão, fui dormir. Desisti. Você? Eu estava na padaria comprando pão, falei, deixa eu ir para casa que eu quero ver esse jogo da seleção. Muito embora eu torça pelo Brasil, mas eu não acreditava no time. Quando eu cheguei em casa já estava 1-0. Aí eu falei, vixe, a casa caiu. Aí foi o balaio. Não dá, né, Silmar? E o problema da seleção... No segundo eu desisti, né? Só o 7-1 da Alemanha foi pior que isso aí. Eu falei que o Dorival já pode abrir nas gavetas dele lá e separando a papelada dele. Já vai tarde, né? Já vai tarde. Demorou. Tchau, Silmar. Boa quarta e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.